Esqueci. Gravar aqui. Mas a gente não perdeu muito, não. Então, aqui, ó. É nesse ponto que nós estamos trabalhando. Primeiro grau, os pronunciamentos, sentenças, decisões interlocutórias e os despachos. Segundo grau, acórdão, decisões monocráticas e os despachos. Esses são os pronunciamentos dos juízes, pronunciamentos judiciais. Então, beleza. Vamos continuar aqui, para a gente não perder muito tempo, vamos continuar o nosso debate aqui sobre as decisões interlocutórias. Vamos lá para o artigo. Qual o recurso, então, cabível? Então, nós vamos trabalhar aqui, a pergunta que nós vamos fazer, nós estamos primeiro nas decisões interlocutórias. Vou colocar aqui para vocês, ó. Isso aqui é questão de prova, tanto da prova da OAB, principalmente, como da nossa prova de segunda. Das decisões interlocutórias, qual o recurso cabível, galera? Qual a pergunta? Qual o recurso cabível? Qual o recurso cabível? E aí? O que vocês respondem? Vamos lá para o artigo 1009 do CPC. Abre o artigo 1009 aí para a gente. Quem puder ler aí, Fábio Júnior, lê para a gente aí, por favor. Pode ler, professor? Pode, por favor, Júnior. Você quer que lê só o caput ou os parágrafos também? Pode ler o caput e os parágrafos. Primeiro, pode ser o caput e o parágrafo primeiro. Artigo 1009. Da sentença cabe apelação. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Beleza, então, ó, o que eu quero que vocês façam? Quem tiver com marca-texto na mão e tiver com vade-mecum, grifar esse artigo. Eu vou explicar ele para vocês. Esse artigo aqui cai demais em prova. Ó. Prova da OAB, toda prova da OAB cai uma pergunta sobre esse artigo aqui. Ó. Artigo 1009, que vai ser diretamente relacionado com a nossa pergunta que eu fiz para vocês aqui. Ó. Qual que é o recurso cabível, então, das decisões interlocutórias? O recurso cabível das decisões interlocutórias, nós temos que fazer um corte aqui. Ó. Pode haver dois recursos. As decisões interlocutórias, nós temos que entender aqui, para responder essa pergunta, nós temos que entender as espécies de decisões interlocutórias. Saber, para responder, deve saber as espécies de ações de decisões interlocutórias. Nós temos duas espécies de decisões interlocutórias. Isso aqui que eu estou trabalhando com vocês não tem em livro. É tudo debate da jurisprudência, principalmente do STJ. Aqui, ó, natureza das decisões interlocutórias. Natureza das... Vou colocar só a sigla aqui, depois vocês colocam no caderno de vocês aí. Decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias, elas podem ter duas naturezas. Ou elas podem ser agraváveis, ou elas são agraváveis, ou elas são não agraváveis de imediato.
decisões interlocutórias, elas podem ser agraváveis ou não agraváveis. Quando elas vão ser agraváveis? Se elas estiverem no rol do artigo 1015 do CPC. Serão agraváveis de imediato, ou seja, de imediato vai caber agravo de instrumento, se elas estiverem no rol do artigo 1015. Para vocês, o artigo 1015 do CPC. Então, as perguntas. Por isso que é interessante vocês, toda dúvida que vocês tiverem, vocês perguntarem. O conteúdo ele vai se relacionando. Ele está ligado um ao outro. Primeiro, saber o que é decisão interlocutória. Decisão que resolve questão incidente no processo e que não é sentença. Ela vai ser agravável de imediato, vai caber o agravo de instrumento. Então, aqui, o que significa ser agravável? Agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento. Mas essa letra aqui ficou feia demais. Agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento. Quando vai caber agravo de instrumento, galera? Quando estiver no rol do 1015. Vamos lá para o 1015 agora. Rol do 1015. CPC. Cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias que versarem sobre. Vai caber agravo de instrumento, então, de todas as decisões interlocutórias que versarem sobre esses conteúdos. Tutela provisória, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido. A pergunta da Edna aí, Aqui, Edna. Se for decidido em sede de decisão interlocutória, vai caber agravo de instrumento. Mas se o juiz decidiu a questão de gratuidade lá na sentença, não vai caber agravo de instrumento. Vai caber apelação. Então, é muito importante a gente saber o conteúdo, a natureza do pronunciamento jurisdicional. Se estiver no rol do 1015, agravo de instrumento. Rol do 1015, cabe agravo de instrumento. E esse rol do 1015 vai envolver todas essas hipóteses aqui, Se não estiver no rol do 1015, via de regra, nós vamos ver futuramente que tem exceções, mas agora nós temos que estudar a regra, não vai caber agravo de instrumento. Se não estiver nesse rol, e o rol envolve tanto o artigo 1015 como o parágrafo único. Então, aqui, artigo 1015, caput, artigo 1015, caput mais parágrafo único. Nesses casos, cabe agravo de instrumento. Agora, há casos em que das decisões interlocutórias não vai caber agravo de instrumento. Quais são os casos que das decisões interlocutórias não cabe agravo de instrumento? Se não estiver no rol do 1015. Decisões interlocutórias não agraváveis não estão no rol do artigo 1015. Caput
ou parágrafo primeiro, parágrafo único. Se não estiver no rol do artigo 1015, caput ou parágrafo único, não vai caber agravo de instrumento. Vou colocar aqui, ó. Não cabe agravo de instrumento. Não cabe agravo de instrumento. Vai caber o que, então? Vai caber a apelação. Nesse caso aqui, ó. O recurso cabível vai ser a apelação. E é justamente naquele artigo lá que a gente leu, que o Fábio Júnior leu para a gente. Ó. Nesse caso aqui, vou colocar a observação. O recurso será a apelação. Isso é questão da prova e é questão de OAB. Artigo 1009, parágrafo 1º. Vamos ler de novo lá o parágrafo 1º. Lê para a gente aí, por favor. Alguém? Lê para a gente aí, Albieri, por favor. Maria Luísa Albieri, lê para a gente de novo o 1009. Que agora vocês vão entender esse 1009. 1009, parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Beleza, obrigado, Malu. Então aqui, galera, ó, o que nós temos que entender aqui? Se não for, o próprio código é claro, ó, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, o que significa não comportar agravo de instrumento? Não está no rol do 1015 do CPC. Por isso que não comporta agravo de instrumento. Se não comporta agravo de instrumento, vai caber o quê? Vai caber apelação. Então, decisão interlocutória, cabe 2 tipos de recurso. Se estiver no rol do 1015, agravo de instrumento. Se não estiver no rol do 1015, fora do 1015, caput ou parágrafo único, vai caber a apelação. E o código é claro, ó, não vai haver preclusão. Por que não vai haver preclusão, galera? Vou até colocar aqui para vocês entenderem. Depois eu quero que vocês leiam esse artigo umas 10 vezes na revisão, estudando amanhã para a prova. Lê umas 10 vezes ele. Vou explicar para vocês aqui, ó, a lógica desse dispositivo. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tinha um processo, a gente sabe que o processo ele inicia com a petição inicial e termina, via de regra, com a sentença. A Malu Albieri aqui, ó, entrou com um processo contra o Extra. Ela fez uma compra lá e teve um problema na compra. Então, ela entrou com um processo contra o Extra. Durante a instrução processual, a Malu pediu produção de provas. Então, que durante a instrução aqui, ó, Malu fez o pedido de produção de provas. Produção de provas. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem entendimento que, da decisão do juiz que indefere a produção de provas, não cabe agravo de instrumento. Por que não cabe agravo de instrumento? Porque não está no rol do 1015. Então, vocês vão ler lá e vão ver que decisão que indefere, então o juiz aqui indeferiu o pedido de produção de provas.
Juiz indeferiu. As provas, a produção das provas que a Malu pediu. Então, o juiz indeferiu o pedido de produção de provas da Malu e essa decisão não vai caber recurso de imediato, ela não vai ser agravável, porque não está no rol do 1015, nem no caput e nem no parágrafo único. Ou seja, o código aqui, ó, como não vai caber recurso, o que o código fala aqui? Ó? Como dessa decisão não vai caber recurso, ela não vai precluir. Ou seja, ó, não vai ser coberta pela preclusão. Não vai haver preclusão. Dessa decisão, vou até colocar aqui para vocês, ó. Dessa decisão, não há preclusão. Por que não há preclusão, galera? Por quê? Você não vai poder recorrer de imediato. Não cabe recurso aqui nesse caso. Então, não tem perda pelo decurso do tempo. Não há preclusão temporal, consumativa, nada disso. Por quê? Porque a parte só vai poder recorrer dessa decisão na sentença aqui. Quando o juiz julgar, a Malu vai recorrer dessa decisão interlocutória que indeferiu ao juiz em decisão interlocutória, não agravável, porque foi decidida no curso do processo, ó, incidental, só que você só vai poder recorrer dessa decisão aqui, ó, na sentença, com apelação. Desse caso, dessa decisão da Malu aqui, ó, o recurso vai ser apelação. Fundamentada onde? Fundamentada no 1009, parágrafo 1º. Professor? Beleza, pode falar, Malu. Não vai ser agravável justamente porque não está no artigo 115, né? Isso, no 1015. Tá bom. Uhum. Não tá no 1015, rol. foi mal. Isso. Beleza, Malu? Beleza. Só cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória se ele estiver no rol do 1015, do caput, ou do parágrafo único. Tá. Se não tiver nesse rol, não cabe agravo de instrumento. Vai caber o quê? Você só vai poder recorrer no final do processo, lá na apelação. Entendi. Ou por preliminar, ou por contrarrazões. Tá? Beleza. Então, isso aqui é muito importante, ó. Não vai haver preclusão, porque você só vai recorrer no final. Você não vai recorrer de imediato. Isso aqui é muito importante. Não há preclusão, porque a parte vai ter que esperar o final do processo para recorrer lá na sentença. Então, beleza, nós já matamos aqui a nossa segunda observação. Depois eu quero que vocês revisem isso, que pode cair na prova e em concurso público, prova do AB, cai direto isso aqui. Vamos para a nossa próxima matéria de aprofundamento aqui. Vamos estudar agora a legitimidade recursal. Legitimidade recursal. Aqui, então, nós já trabalhamos essa questão dos pronunciamentos dos juízes e os recursos, né? Só para a gente terminar, para não ficar nada sem trabalhar aqui, ó, das apelações, vamos só colocar aqui, ó, das apelações, das sentenças, sentença também está lá no artigo 203, o conceito dela. Vou relembrar para vocês aqui, ó, artigo 203, parágrafo 1º
do CPC. Traz o conceito de sentença. Quem puder ler para a gente, lê para a gente aí, Edna, por favor. 203, parágrafo primeiro. João Vitor, lê alguém aí. 203, parágrafo primeiro. Mateus. Gente, alguém lê aí, porque eu tô longe do código. Eu posso ler. Lê aí, Malu. Tá. Parágrafo primeiro, né? Isso. Galera, ó, vou pedir para vocês, toda aula, salvo se não puder, mas eu quero que vocês tenham o código do lado. Por quê? Porque esses artigos que nós estamos trabalhando aqui, ó, são artigos que vocês têm que estar sempre revisando eles. Pode ler, por favor, Malu. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Beleza, então a sentença, o que nós temos que ter em mente aqui, ó? Que a sentença ela tem dois critérios de definição dela. O conteúdo e o efeito. Então, sentença é o pronunciamento do juiz que tem conteúdo. Qual que é o conteúdo da sentença? Ó, conteúdo. Artigo 485, que vocês têm que estudar ele. 485, eu vou deixar aqui, ó. Julgamento sem mérito. E 487. Artigo 487. Esse é o conteúdo. Julgamento com mérito. Isso cai em prova. Eu estou pedindo para vocês estudarem, ó. Concurso para juiz do Pará. Juiz do Parazão aí, ó. Ano passado, perguntou sobre isso aqui, ó. Quais sentenças têm resolução de mérito? Então, vocês têm que saber esse dispositivo. Conteúdo e o efeito. Qual que é o efeito? Vou colocar que eu tocou aqui, ó. Conteúdo e o efeito. Se não tiver, se o juiz decidir que não tiver esse conteúdo e nem esse efeito, decisão interlocutória. Por isso que é importante isso aqui, ó. Qual que é o efeito? Extingue o procedimento, extinguiu o procedimento. Ó. Extinção do procedimento comum. Extinção do procedimento ou da execução. Isso aqui é muito importante, galera. Para ser sentença, tem que ter esse conteúdo 485 e principalmente esse efeito. Por que eu estou falando isso? Porque tem decisões interlocutórias que pode ter esse conteúdo. Mas a decisão interlocutória nunca poderá ter esses efeitos. Nunca poderá ter esses efeitos. Distinguir o procedimento e a execução. É uma junção. Conteúdo mais efeito para ser considerada sentença. Extinção do procedimento ou da execução. Beleza? Então, para ser sentença, tem que ter isso. Conteúdo e efeito. Conteúdo 485, sem mérito.
487 com mérito. Efeito, tem que extinguir o procedimento. No nosso caso aqui, ó, nós estudamos o procedimento comum, semestre passado. Tem que extinguir o procedimento, ou se está na fase de execução, tem que extinguir a execução. Dessa decisão aqui, ó, das sentenças, cabe apelação, cabe o recurso da apelação. Das sentenças, cabe recurso de apelação. Artigo 1009. Caput. Beleza, próximo ponto aqui, ó. Já estamos terminando já, galera. Próximo ponto de aprofundamento para a prova aqui, ó. Próximo ponto de aprofundamento vai ser sobre a legitimidade recursal. Legitimidade recursal. Vamos colocar aqui, ó. A prova vai estar nesses pontos aqui, ó. Todos esses pontos que nós estamos trabalhando, a prova. Por quê? Por que eu estou cobrando isso na prova? Porque é justamente o que está caindo em concurso público, que é as polêmicas sobre a teoria geral dos recursos. Vamos lá para o artigo 966 do CPC. Quem pode recorrer? Quem pode interpor recurso? É isso que esse artigo quer. É essa pergunta que nós temos que responder aqui, ó. Quem pode interpor recurso? Isso pode cair na prova. Estou dando as dicas das perguntas. A nossa prova vai ser uma prova subjetiva. Quem que pode interpor recurso? Quem pode interpor recurso? Lê para a gente aí alguém, por favor, 966 caput. Quem pode interpor recurso? Pode ler, professor? Pode, por favor. Tá. Espera aí que eu me perdi agora. Aqui, achei. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação. É o 966, tá, Malu? Então, não é isso, não? 966? Isso. A decisão de mérito, não é essa? Vou ver aqui. Acho que não é esse artigo, não, Malu. Vamos ver aqui, ó. É o... Deixa eu ver aqui, ó. Isso, pode... Eu acho que é o 996. 996, isso. 996. Lê pra gente aí, por favor, Malu. Tá. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Beleza, então o próprio código trabalha pra gente quem pode interpor recurso. Isso aqui é importante, galera. Quem que pode interpor recurso no processo? É qualquer pessoa que não gosta da decisão, pode chegar no processo e interpor recurso, recorrer, atacar a decisão? Não. Só pode interpor recurso o Ministério Público. Quem pode interpor recurso? O Ministério Público, MP, atuando como fiscal
ou como parte. O Ministério Público, vocês sabem, nós sabemos que ele pode atuar de duas formas. Ou ele é fiscal da ordem jurídica, ou ele é parte do processo. Como fiscal ou como parte, ele pode interpor recurso. MP. Segundo, a parte do processo. Não é qualquer parte, é a parte vencida, a parte sucumbente. O próprio código é claro nesse sentido. O recurso pode ser interposto pela parte vencida. Parte vencida. E pelo terceiro prejudicado. E pelo terceiro prejudicado. Terceiro prejudicado. Esses são os legitimados para recorrer de uma decisão. Somente esses podem recorrer de uma decisão. Aí nós vamos... Pode falar. Aí, no caso por exemplo, a sentença foi parcialmente procedente. A parte autora, no caso, pode interpor recurso de apelação somente naquela parte que não foi procedente, certo? Isso. Naquela parte que ela foi vencida. Isso, na parte que ela foi Na vencida. parte que foi procedente, ela não mexe em nada, não pode interpor recurso nem nada. Ela não tem legitimidade. Assim, certo, Aí, obrigado. É isso mesmo, Júnior. Ela só pode, então, recorrer do que ela perdeu no processo, do que ela foi sucumbente. Se houve sucumbência recíproca, qual que é a consequência? As duas partes podem recorrer. O que significa sucumbência recíproca? As duas ganharam e as duas perderam ao mesmo tempo. Então, do ponto que ela perdeu, a parte A pode recorrer. Do ponto que a parte B perdeu no processo, ou seja, que ela não teve procedência no pedido dela, ela pode recorrer. Parte vencida. Beleza? Então, parte e a parte vencida. Primeira consequência aqui, primeiro aprofundamento. Primeiro aprofundamento. Vai ser no caso da parte aqui, ó. Vamos trabalhar o primeiro ponto aqui, ó. Parte vencida. A parte vencida é legitimada. Beleza. Parte vencida. Havendo litisconsórcio, como é que funciona isso? Artigo 1005 do Código de Processo Civil aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, recurso por litisconsórcio. Recurso interposto por um dos litisconsortes. Lembrando que litisconsórcio, o que é litisconsórcio? É quando litiga mais de uma parte como autor ou como réu no processo. Quando reúne mais de uma parte para litigar como autor ou como réu no processo, é chamado de litisconsórcio. Nós trabalhamos isso lá no CPC 2, se eu não me engano. E vocês na teoria geral também do processo. Recurso interposto por um dos litisconsortes, o que a norma fala? Artigo 1005. Vamos lá para o 1005 do CPC. Ó, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo o quê? Salvo-se distintos
ou opostos seus interesses. Então, isso aqui cai em prova. Recurso interposto por um dos litisconsortes, a todos aproveita. Tá aqui, ó. A todos aproveitará. Então, se eu estou entrando junto com o Taylor, com o processo contra o Banco do Brasil, se a gente perder o processo, eu e o Taylor perdemos o processo e somente eu recorri, o meu recurso vai aproveitar o Taylor. É a regra. Então, a regra é essa. A todos aproveitará. Aproveitarão, né? Salvo que. Então, essa é a regra. A regra é essa. Havendo litisconsórcio e se um dos litisconsortes recorrer, a todos os demais o recurso aproveitarão o recurso. Vou deixar mais claro aqui, ó. A todos os demais litisconsortes será aproveitado os efeitos do recurso. Essa é a regra. Essa é a regra. E a exceção aqui, ó, galera. Exceção. É esse que cai em prova. Exceção. A exceção vai ser quando? Quando for opostos ou distintos seus interesses. Exceção. Não aproveitará se os interesses forem opostos ou distintos. Se os interesses foram opostos ou distintos. Por exemplo, nesse processo que eu entrei junto com o Tyron, eu estou brigando com a indenização contra o Banco do Brasil. Mas aí eu verifiquei que tem uma cláusula que se me der a indenização não vai dar para o Tyron. E vice-versa, se der para o Tyron não dá para mim. Então, como só eu recorri e meus interesses, mesmo eu litigando junto com o Tyron, o meu interesse é oposto ao dele, é distinto ao dele, o recurso não vai aproveitar ele. Ele tem que recorrer também. Essa é a exceção. A regra é que o recurso interposto pelos litisconsortes a todos aproveitará, salvo-se que, se opostos ou distintos os interesses recursais. Vou colocar aqui. Se opostos ou distintos os interesses recursais. Opostos ou distintos interesses recursais. Beleza. Então vamos continuar aqui, nós estamos chegando ao final, galera. Segura aí. 1 hora de aula. Isso aqui é como uma revisão, e é uma revisão que vocês estão vendo aqui. Eu estou fazendo uma revisão, mas com aprofundamento de temas feito pela doutrina. Então, tudo isso aqui que nós estamos trabalhando é debate da doutrina. Doutrina diverge com a jurisprudência e vice-versa.
Trabalhamos, então, a parte, o recurso da parte. Vamos trabalhar aqui o recurso do terceiro prejudicado. Recurso do terceiro prejudicado. Quem que é o terceiro prejudicado? Vamos colocar aqui, ó. Terceiro prejudicado. Isso vai cair na prova e é igual eu sempre falo com vocês, é tema de aprofundamento. Terceiro prejudicado. Quem que é o terceiro prejudicado? Terceiro prejudicado, galera, é aquele que não é parte, mas possui relação jurídica com o processo. Terceiro é aquele que não é parte, ou seja, não é autor e nem réu, mas qual que é a consequência? Possui, mas ele possui, galera, não é parte, mas possui relação. Vou colocar aqui. Contudo, não é parte, contudo, possui relação direta ou indireta com o processo. Possui relação direta ou indireta possui relação direta ou indireta com o processo, né? Com o processo. Possui relação jurídica, direta ou indireta, com os fatos né, e direitos debatidos no processo. Ele não é parte, ou seja, ele não entrou no início do processo como réu, nem como autor, mas aquela relação jurídica processual debatida gera efeitos para ele, produz efeitos para ele. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu e o Yuri fizemos um concurso público para a Polícia Federal agora, que vai ter. Vai sair o edital mês que vem. Fizemos um concurso público da Polícia Federal. O Yuri ficou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo. Só que eu verifiquei que houve uma falha do CESP na realização do concurso, na correção da minha redação ou nos meus títulos. E eu entrei com um processo contra a União Federal e o CESP pleiteando o meu aumento de nota. Eu consegui aumentar a minha nota na justiça. Ou seja, eu briguei que o CESP corrigisse os meus títulos na justiça. Então, eu passei do Yuri. O Yuri, eu não coloquei o Yuri no processo como polo passivo, como litisconsorte, junto com a União, o CESP, lá no processo. Ou seja, ele é terceiro. Só que com essa decisão, ele foi prejudicado, porque ele deixou de ser o primeiro para ser o terceiro, ou para ser o quarto, por conta dessa decisão. Ele vai ser terceiro prejudicado. É aquele que não é parte, contudo, possui relação jurídica direta ou indireta com os fatos e direitos debatidos no processo. Qual que é a consequência? O Yuri vai ter
legitimidade para recorrer dessa decisão que foi favorável a mim. Beleza, galera? Ele é terceiro prejudicado, ele pode recorrer. Ele tem relação jurídica. Aqui, ó. Isso aqui que é o importante. Ele tem relação jurídica, ele vai ser prejudicado. Direta ou indireta, com os fatos e direitos. E aqui que é o aprofundamento que eu quero chegar para vocês. Isso aqui não está em livro nenhum. Quem trabalha com isso é a jurisprudência. STJ. Observação. O terceiro prejudicado, ele pode optar entre recorrer e entrar com mandado de segurança. Observação. O terceiro prejudicado pode optar em recorrer ou impetrar, né, ou ajuizar mandado de segurança. Ou ajuizar mandado de segurança. Beleza, galera? Ele pode optar por ajuizar mandado de segurança. Onde que está previsto isso? Súmula 202 do STJ. Súmula 202 do STJ. Superior Tribunal de Justiça. Beleza, galera? Então, o que eu tinha para revisar aqui, para a gente finalizar mesmo de vez, para acabar a aula, nós vamos só trabalhar aqui o artigo 942 do CPC. A gente termina. Prometo para vocês aqui. Artigo 942 do CPC. O que esse artigo 902 do CPC trabalha? Trabalha a técnica do julgamento ampliado. Técnica do julgamento ampliado. Vamos lá para o artigo 942, por favor, galera. Esse artigo eu quero que quem tiver com VADMEC e quem não tiver, colocar uma observação para grifar e ler umas 10 vezes esse artigo. Artigo 942. Quem pode ler, por favor? Pode ler? Pode, por favor. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, ó, primeiro ponto. Primeiro ponto que nós temos que anotar aí. Essa técnica substituiu um recurso. Um recurso deixou de existir. Aqui, ó, substituiu os embargos infringentes, que era previsto no CPC de 73. Então, não existe mais esse recurso, embargos infringentes. Substituiu os embargos infringentes. É uma técnica. O que significa essa técnica? Teve um processo. Nesse processo meu contra o Yuri. O Yuri, ele não quis entrar com mandado de segurança
e achou interessante recorrer, ele apelou. Se teve um julgamento, geralmente os órgãos colegiados, as turmas e as câmaras, nós temos 3 julgadores, 3 desembargadores, via de regra. Se essa decisão ela foi não unânime, então o desembargador julgou, né? Sempre tem um relator e mais 2 membros em cada órgão fracionado do tribunal. O relator deu causa procedente para o Iuri, ou seja, disse que meus títulos eles estavam errados. Não atendiam o edital mesmo. Então, o Iuri voltou a ser o primeiro lugar do concurso. Qual que é a consequência aqui? Ó? Só que esse julgamento ele foi não unânime. O que significa ser não unânime? Vou colocar aqui. Ó. Se o julgamento for não unânime, julgamento não unânime, ou julgamento colegiado. Exemplo, nós tínhamos 3 desembargadores, 2 votaram a favor do Iuri e um contra, um a favor de mim, do meu recurso, das minhas razões. Ou seja, foi não unânime. O que significa? O que o código fala? O código fala que esse julgamento ele não vai terminar. Ele não termina. É automático essa técnica. Já de imediato aplica a técnica. O que significa a técnica? O julgamento terá prosseguimento e serão convocados automaticamente outros desembargadores ou ministros, outros julgadores. Em número suficiente para quê? Para complementar o julgamento. Para tentar derrubar essa não unanimidade. Antigamente tinha que ter um recurso para isso. Hoje não. É de imediato. O julgamento não vai terminar. Vou colocar aqui para vocês. Ó. O julgamento não termina, ele tem prosseguimento. Tem prosseguimento. O julgamento tem prosseguimento, sendo convocados membros do tribunal outros membros em número suficiente suficiente para quê, galera? Para complementar o julgado. Tentar desempatar. Tentar derrubar essa não unanimidade. Complementar o julgamento. Para complementar o julgamento. Beleza, galera? Deu para entender isso aqui? Então, o julgamento não termina. Ele vai continuar. Se não tiver unanimidade, ou seja, o desembargador fala, ó, voto, um desembargador fala, voto com o relator, o outro fala, ó, excelência, eu vou divergir. E ele não quis pedir vistas. Eu vou divergir e eu voto contrário. Só que teve uma divergência, 2-1. O que o código trouxe?
esse julgamento não vai terminar. O órgão fracionário, por exemplo, aqui no Tribunal do Tocantins, tem 9 desembargadores, 12 desembargadores. 12 desembargadores. O que você vai fazer? Esse julgamento não termina, você chama mais 2 para tentar desempatar isso. Se ele não conseguir tirar essa não unanimidade, essa infringência, continua o julgamento e vai ter um novo julgamento, podendo inclusive haver, o código fala, sustentação oral nesse novo julgamento. E, a partir disso, proclama um novo resultado. E os desembargadores, eles podem refluir ou manter a decisão deles. Para a gente terminar aqui, ó, só mais uma observação final. Via de regra, o código fala que se aplica a técnica do 942, ó, o 942, que é a técnica do julgamento colegiado, do julgamento ampliado, o 942 do CPC, se aplica ao recurso de apelação. Se aplica ao recurso de apelação e, em alguns casos, o próprio código coloca, ó, que vai também ser aplicada o agravo de instrumento, e a ação rescisória. Recurso de apelação, agravo de instrumento o agravo de instrumento se envolver o mérito do processo, julgar parcialmente o mérito. O agravo de instrumento quando? Quando julgamento parcial de mérito. Agravo de instrumento, julgamento parcial de mérito e ação rescisória. Ação rescisória quando? Quando o resultado for a rescisão da sentença. Nós não estudamos a ação rescisória, mas vocês vão entender aqui, ó. Resultado for a rescisão da sentença. Resultado for a rescisão da sentença. Rescindir a sentença, anular a sentença. Só cabe, então, 942, apelação, agravo do instrumento e ação rescisória. Beleza, galera? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Então, nós fizemos a revisão da prova. A prova vai cair esses temas que nós trabalhamos hoje. Viu? Essas temáticas aí. Que eu quero que vocês dão uma estudada para a prova. Fora essas temáticas que a gente revisou hoje, que pode cair também. Dá uma estudada no conceito de recurso. Vamos estudar conceito de recurso, vou colocar aqui para vocês, ó. Temas para revisão. Temas para estudo da prova. Temas. Conceito de recurso.
diferenciando com os sucedâneos recursais, né? Com as ações autônomas de impugnação, qual é a diferença? Então, estudar o conceito de recurso, todas aquelas características que a gente trabalhou em sala, estudar o conceito de recurso, estudar os pronunciamentos judiciais, os pronunciamentos, estudar essa questão da legitimidade que nós trabalhamos hoje, né? O artigo 996, com essas repercussões que eu trouxe para vocês em sala, estudar a tempestividade, estudar todos aqueles, pode dar um voo geral, está bem mastigado no caderno de vocês, estudar os requisitos de admissibilidade. Estudar os requisitos de admissibilidade e estudar o artigo 942. A prova vai estar dentro disso aqui, ó. A gente estudar todos esses pontos para tirar 10 na prova, tá? Beleza, galera? Então, muito obrigado aí a todos e todas por participarem. A prova vai ser estilo a que foi semestre passado, você dá, a gente vai ter que fazer a mão e digitalizar? Isso, da mesma sistemática. Tá. Aí você vai enviar na segunda e a gente tem que retornar na segunda mesmo. Não, isso aí eu vou dar um prazo para vocês até quarta, vocês têm um tempo. Ah, tá bom. O lance é que a gente tenha estudo desses temas, tá? Certinho. Então, beleza. Valeu, galera. Muito obrigado, viu? Fique com Deus aí. Bom final de semana. Até a próxima aula. Fique tranquilo aí que a nossa prova, vocês sabem que a prova é o de menos. O importante é que vocês tenham esses conceitos aqui, ó. Esses conceitos que eu estou trabalhando com vocês é o que cai em concurso público. Então, vocês estudando aqui a teoria geral, por isso que eu quis fazer essa aula, porque teve muita coisa por conta dessa dinâmica que nós estamos trabalhando, telepresencial, tem que ser rápido, tem que ser 1h30 de aula no máximo. Tem muita coisa que ficou de fora, principalmente esses aprofundamentos que a doutrina faz, que é o que justamente cai em concurso público. Por exemplo, umas 3 perguntas que eu fiz para vocês aqui caiu no concurso para procurador do município do Rio de Janeiro. E essas perguntas eu vou colocar na prova para vocês. Então, qual que é a mentalidade que vocês têm que entender? Vocês não estão estudando para a prova, vocês estão estudando para a vida. Isso aqui vai cair tanto na vida prática de vocês, como no concurso público. Então, a gente quer evoluir. Por isso que eu não tenho preocupação em ficar cobrando vocês para... Isso aí é autorresponsabilidade de vocês. Estou trazendo os temas. Quem tiver a autorresponsabilidade de estudar, certeza que eu tenho esse compromisso com vocês vão estar preparados para a prova da OAB e para um concurso público. Tá? Beleza? Então, fique com Deus aí. Um abraço. Qualquer coisa pode mandar mensagem no WhatsApp, por e-mail. A gente vai se falando. Beleza? Um abraço.